Todos riram quando herdei a Bíblia. E eu deixei. Não sou o tipo de pessoa que as pessoas enxergam direito na primeira vez. Professora de escola pública, voz baixa, sem pressa nas palavras. 11 anos explicando que as palavras têm peso, enquanto a minha família inteira apostava que eu não tinha nenhum. Fui eu quem ficou com a vovó perpétua nos 3 últimos anos. Remédios controlados, banho assistido, madrugadas de febre. Os tios apareciam no Natal, mandavam dinheiro quando lembravam, diziam que estavam apertados. Eu anotava, não num caderno, no corpo. O estalo aconteceu na sala dela, 2 dias depois do velório. Doutor Augusto lia o testamento e os 3 tios trocavam sorrisos de quem já havia feito a conta na cabeça. A casa dividida em 3, a poupança dividida em 4. Justo, razoável. Então ele chegou no meu nome, para Teresa, a Bíblia antiga do avô. Cláudio riu, não de maldade, de surpresa. Aquele riso involuntário que é pior do que o calculado porque é o verdadeiro. Marcos sorriu com o canto da boca. Edson olhou para o teto. As esposas trocaram olhares que eu conheço bem. O olhar de quem nunca me levou a sério e acaba de receber confirmação. Peguei a Bíblia. Olhei para o Dom Moçor Augusto. Ele fez um gesto mínimo com a cabeça. Não era confirmação. Era encorajamento. O gesto de quem guardou um segredo por 9 anos e finalmente pode respirar. Abri na página 73. Antes de te contar o que estava escrito na página 73, preciso te contar o que aconteceu nos 3 anos antes dela, porque herança não é o que está no papel. Herança é o que você constrói no corpo, decisão por decisão, noite por noite, até que a conta finalmente fecha numa sala com um advogado e sorrisos que não deveriam ter existido. O primeiro verão foi o verão que eu entendi que estava sozinha naquilo. Cláudio ligou em fevereiro, quando a vovó Perpétua recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca leve, e o médico deixou claro que ela precisaria de companhia constante. Ligou, perguntou como eu estava, disse que a situação era complicada porque Julinha, a esposa dele, havia acabado de iniciar um curso de pós-graduação e a vida estava cheia. Eu ouvi, disse que entendia. Desliguei e liguei para Nara à escola para avisar que precisaria reduzir meu horário no turno da tarde. Marcos mandou mensagem de texto. Disse que achava que contratar uma cuidadora seria o mais adequado, que havia pesquisado e que custaria em torno de R$ 2.000 por mês. Perguntou se eu achava que a vovó teria condições de pagar isso. Respondi que verificaria. Fiz as contas da pensão dela. A pensão não cobria. Não respondi mais. Edson não disse nada por 15 dias. Quando ligou, disse que estava apertado. Eu não perguntei o que isso significava. Já sabia. Então me organizei. Escola de manhã, vovó à tarde, vovó de madrugada quando o corpo dela pedia. Eu tinha um apartamento alugado a 5 quarteirões da casa dela. Um quarto, sala pequena, as plantas que eu cuidava na janela porque me davam a sensação de que eu ainda tinha uma vida além da que estava vivendo. Nos primeiros 6 meses fui e voltei todo dia. Depois de um episódio de queda no banheiro em que ela ficou no chão por 40 minutos antes de eu chegar, levei minhas coisas essenciais e passei a dormir no quarto de costura. As plantas morreram. Eu não conseguia mais ir regar. Os tios apareciam. Esse é o detalhe que as pessoas de fora não entendem. Eles não estavam ausentes no sentido físico absoluto. Apareciam. Cláudio vinha uma vez por mês, ficava 2 horas, conversava com a vovó sobre futebol e política, tomava café com bolo que eu havia feito e ia embora com a postura de quem cumpriu a obrigação. Marcos aparecia nas datas comemorativas com sacola de supermercado. As sacolas tinham sempre o mesmo conteúdo: maçã, biscoito, cream cracker, suco de caixinha. Edson sumia por semanas e então mandava dinheiro numa transferência sem recado. O tipo de transferência que funciona como pedido de silêncio. Eu recebia, não agradecia, não reclamava, anotava.
O dia que a fralda geriátrica passou a ser necessária e eu comprei a primeira caixa sem avisar ninguém, porque era mais rápido do que esperar a negociação de quem ia dividir o custo. O dia que o médico receitou o segundo remédio controlado e eu fui à farmácia com o próprio dinheiro, porque a farmácia precisava ser naquele dia, não quando o Cláudio fosse confirmar o repasse. A noite que a vovó passou com febre alta e eu fiquei trocando pano molhado na testa dela de meia em meia hora até o amanhecer, e no outro dia de manhã, o Marcos mandou mensagem perguntando como ela estava, e eu respondi: melhor, em uma palavra, porque era a quantidade exata de palavras que aquela mensagem merecia. Não era ressentimento, ou pelo menos não era só isso. Era observação. Era a professora de português em mim, registrando o vocabulário. A língua que os meus tios falavam era a língua de quem quer pertencer ao resultado sem pertencer ao processo. Eu estava aprendendo cada conjugação dessa língua com a atenção de quem vai precisar dela mais tarde. O dia que tudo ficou claro foi uma quinta-feira de abril, 2 anos antes do velório. Cláudio havia ligado na véspera dizendo que viria com Marcos e que tinham assuntos de família para conversar. Cheguei a pensar que era sobre reorganizar a dinâmica dos cuidados. Talvez um esquema de revezamento, talvez a contratação de alguém para me ajudar nos finais de semana. Fiz café, comprei pão de queijo. A vovó estava num bom dia, sentada na poltrona da sala com a Bíblia no colo. Ela sempre com a Bíblia no colo, sempre abrindo em páginas que eu não entendia a lógica de escolha, mas que ela encontrava com a certeza de quem sabe exatamente onde guardou o que precisa. Eles chegaram às 10 da manhã. Cláudio com aquela postura de filho mais velho que assume o centro da sala, como se o espaço fosse naturalmente seu. Marcos, quieto, observando. Tomaram o café. Comeram o pão de queijo. Perguntaram da vovó. Ela respondeu com a voz que já estava ficando mais fraca, mas que ainda tinha aquela precisão nos momentos que importavam. Então Cláudio me olhou com a expressão de quem está prestes a fazer um favor. Disse que a casa onde a vovó morava, a casa onde eu dormia no quarto de costura há 14 meses, era um imóvel com valor de mercado significativo no centro histórico. Disse que tinham pensado muito, que a situação da vovó era delicada e que o momento de vender era antes, enquanto o mercado estava favorável, e que o dinheiro da venda entraria na partilha futura, mas que eles precisariam de um acordo familiar antes de qualquer movimentação formal. E que, naturalmente, nesse cenário, a vovó poderia ser transferida para uma instituição adequada. Tinha um lugar em Sobral com boa reputação, as mensalidades não eram baratas, mas com o produto da venda dariam para cobrir por anos. Eu ouvi tudo. Fiz aquela expressão que eu uso quando um aluno diz uma coisa que vai exigir uma resposta cuidadosa. Os olhos levemente entreabertos, a cabeça inclinada, o silêncio de quem está processando e não de quem está concordando. Marcos acrescentou que era muita responsabilidade para mim estar carregando aquilo sozinha. Que família precisava se ajudar, que era uma solução que beneficiava a todos. Disse a palavra sacrifício 2 vezes. Disse a palavra família 4. Não disse nenhuma vez a palavra Teresa. A vovó estava olhando para a janela durante toda a conversa. Eu notei que ela havia fechado a Bíblia quando Cláudio começou a falar. Notei que os dedos dela estavam apertados na capa de couro. Notei a linha da boca dela, aquela linha horizontal que ela fazia quando estava guardando alguma coisa que não ia dizer em voz alta porque ainda não era a hora. Servi mais café, disse que iria pensar. Eles foram embora às 11h30 satisfeitos. Cláudio me deu um abraço na porta. O abraço de quem acha que acabou de resolver um problema. Eu sorri, fechei a porta, fui lavar as xícaras. A vovó me chamou da sala com a voz que usava quando queria que eu chegasse perto sem pressa. Sentei do lado dela. Ela pegou minha mão, ficou quieta um instante, então disse com aquela voz precisa: Você não vai deixar eles fazerem isso. Não era pergunta, eu disse que não.
Ela assentiu. Abriu a Bíblia de volta. Continuou onde havia parado, como se o assunto estivesse encerrado. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. A mensagem chegou às 11 da noite. Era do Cláudio. Um arquivo em PDF com o título: Acordo Familiar. Imóvel Dona Perpétua Cavalcante. 3 páginas. Texto limpo, linguagem técnica, o tipo de documento redigido por alguém que cobra por hora. No rodapé, 3 campos para assinatura. Um deles tinha o meu nome. Abri, li uma vez, li duas. Era tudo o que eles tinham dito naquela manhã, mas em papel. A casa seria vendida. A vovó Perpétua iria para estornar a instituição em Sobral. Eu me comprometi a desocupar o imóvel em 90 dias. E havia uma cláusula no terceiro parágrafo que dizia, com toda a precisão de quem conhece o valor das palavras, que ao assinar eu reconhecia que a presente disposição atendia ao melhor interesse da beneficiária. Beneficiária. Era assim que chamavam a vovó Perpétua. Fiquei com o celular na mão no escuro por tempo que não sei medir. A casa estava quieta. Da sala chegava a respiração dela. Ela dormia com a porta aberta desde a primeira semana, porque às vezes acordava assustada e eu precisava ouvir. Então a voz do Cláudio começou a repetir dentro da minha cabeça: É muita responsabilidade para você estar carregando isso sozinha. Eu tinha deixado essa frase passar, mas naquela noite ela soou diferente. Soou como o que era. Não era preocupação. Era a explicação que ele havia preparado para oferecer a qualquer pessoa que perguntasse por que a Teresa havia concordado. Era a moldura que tornava o roubo generoso. E aí veio a cena. Não foi dramática. Foi uma quinta-feira de outubro, 2 anos atrás. A fralda geriátrica havia acabado. Liguei para o Cláudio para avisar que ia sair 30 minutos e pedi que ele atendesse o telefone caso a vovó precisasse de algo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Ele respondeu 20 minutos depois com um: Vi agora, tudo bem aí? Eu já estava voltando da farmácia com a caixa na mão. Detalhe pequeno. Mas é nos detalhes pequenos que a gente entende o tamanho da ausência. Levantei, peguei o caderno onde eu tinha os números que não contava para ninguém. Cada compra de remédio com o próprio dinheiro, cada consulta, cada madrugada, data, valor, recibo quando havia recibo. 2 anos e 3 meses de planilha humana. Abri o contato do Dr. Augusto. Era tarde. Não era hora de ligar para advogado. Liguei. Ele atendeu no terceiro toque com a voz de quem não estava dormindo. Disse que havia recebido um documento. Disse o que o documento pedia. Disse o que eu precisava que ele fizesse. O doutor Júlio Augusto ficou em silêncio por 5 segundos. Então disse: Eu esperava que você ligasse. Na manhã seguinte, às 9h20, eu assinei. Não o documento deles, o meu. O pedido de representação formal? Eu, como responsável primária por todas as decisões de saúde e de residência da vovó Perpétua, com aprovação expressa e assinada pela própria vovó, numa tarde em que ela estava lúcida e sabia exatamente o que estava fazendo. O doutor Augusto havia guardado aquele papel por meses esperando que eu pedisse. Assinei, enviei, arquivei, voltei para a cozinha, fiz café, dei os remédios, servi o mingau. A vovó me olhou enquanto tomava o café e disse com aquela voz precisa: Você ligou. Eu disse que sim. Ela assentiu. Pegou a Bíblia no colo. Lá fora, Sobral amanheceu com chuva fina. O celular tocou 3 vezes da sala. Era o Cláudio. Eu ouvi os toques da cozinha, não me movi. O documento já tinha saído do meu e-mail há 40 minutos. Não havia mais nada a discutir. Acordei com um tipo de clareza que eu não sabia que existia. Não aquela clareza de domingo de manhã, calma e sem urgência.
Era a clareza de quem atravessou uma linha que não tem volta e descobriu que o chão do outro lado é firme, firme e frio. Não havia culpa. Busquei por ela. Não estava lá. O que havia era alívio, e o alívio tinha um peso específico. Pesava como a caixa de fraldas que eu levava toda semana da farmácia. Aquele peso familiar que os meus braços conheciam e que de repente não estava mais lá. Eu sabia que havia enviado o documento. Sabia que o doutor Augusto tinha em mãos o que precisava. Sabia que a decisão estava tomada e que nenhum sorriso de sala de estar ia mudar isso. Levantei, dei os remédios da vovó, fiz mingau, abri a janela. Cláudio ligou às 9h20 da manhã. Atendi. Ele perguntou se eu havia recebido o documento. Disse que sim. Perguntou se havia pensado. Disse que havia. Perguntou se havia alguma dúvida. Disse que não. Houve uma pausa e eu soube exatamente o que aquela pausa significava. Era a pausa de quem esperava resistência e recebeu silêncio e não sabe bem o que fazer com isso. Então ele disse que passaria para tomar café mais cedo, que tínhamos assuntos a resolver. Eu disse que, claro, que tinha pão de queijo. Desliguei. Coloquei o pão de queijo no forno. Eles chegaram às 10h30. Cláudio, Marcos e as duas esposas. Era movimento demais para uma manhã de quinta-feira. Era o movimento de quem está celebrando antecipado e ainda não sabe que é antecipado. Servi café, servi o pão de queijo, sentei à mesa. Cláudio falou de reforma, de como o imóvel precisava de pintura nas esquadrias antes de ir para no mercado. Marcos mencionou um corretor de confiança. A esposa do Cláudio disse que o bairro estava valorizando e que vender agora era a decisão acertada. Ouvi tudo. Não olhei para nenhum deles nos olhos. Não porque tinha medo, porque sabia o que estava no meu. A vovó Perpétua ficou quieta na poltrona com a Bíblia no colo durante toda essa conversa. Quando Cláudio passou pela sala e disse que ia dar uma olhada no quintal, ela me olhou. Só isso. Me olhou com aquele olhar de 84 anos que continha toda a sua paciência do mundo e também toda a certeza. Eu pisquei uma vez. Ela voltou para a Bíblia. Nos dias seguintes, aprendi o que é usar a própria face como instrumento. Não é mentir, é escolher o que você entrega. Eu entregava a expressão de quem está considerando, de quem está pesando, de quem ainda não decidiu. Era uma performance que me custava pouco porque eu já havia decidido. A decisão estava registrada em cartório. Estava dormindo tranquilamente no arquivo do Dr. Augusto. Não precisava de mim para existir. Cláudio mandava mensagem perguntando se eu havia chegado em alguma conclusão sobre o documento. Eu respondia que ainda estava pensando, que era muita coisa, que precisava digerir. Ele respondia com paciência. A paciência de quem acha que está sendo paciente com alguém que precisa de tempo, não a paciência de quem sabe que o tempo já passou. Eu deixava ele ter essa paciência. Era generoso da minha parte. Marcos ligou na quarta-feira para dizer que havia conversado com o corretor, que o imóvel provavelmente sairia por um valor que ele mencionou com a voz de quem está revelando uma boa notícia, que a parte de cada um seria confortável, que eu poderia finalmente ter uma vida. As palavras dele, finalmente ter uma vida. Ouvi, disse que entendia. Desliguei e voltei para a correção das redações dos alunos do terceiro ano empilhadas na mesa do quarto de costura. O pior momento veio numa sexta-feira. Cláudio havia vindo visitar a vovó. Uma das visitas mensais, café e futebol. Aquelas visitas que duravam 2 horas e custavam nada. Estava na cozinha quando ouvi ele dizer para mim na esposa no corredor, em voz baixa, mas não baixa o suficiente, que a Teresa finalmente ia poder respirar. Que aquilo ali era pesado demais para uma pessoa só. Que no fundo era um favor. Um favor. Fiquei parada com a colher de pau na mão. Então ele entrou na cozinha. Viu que eu estava lá. Não gaguejou. Cláudio não é o tipo de homem que gaguceja. Apenas sorriu com aquele sorriso de filho mais velho que ocupa o centro de qualquer sala, como se o espaço fosse naturalmente seu, e disse: Você vai ver, Teresa. Quando isso resolver, você vai ter a vida que merece.
Eu sorri. Sorri com os lábios fechados, os olhos levemente baixos, a expressão de quem recebeu carinho e sente gratidão. Por dentro havia uma linha horizontal, a mesma linha que eu havia visto na boca da vovó quando ela guardava coisas que ainda não eram hora de dizer. A vida que eu merecia. Ele não sabia do documento, não sabia do apartamento, não sabia da conta. Não sabia que a decisão estava tomada havia semanas, registrada, arquivada, aguardando apenas o tempo que o tempo precisava para fechar. Servi o café. Disse que sim, que ia ser bom. Cláudio pegou a xícara satisfeito. E eu pensei, enquanto lavava não a colher na pia, que existe um tipo de vitória que você só pode sentir completamente quando ainda está sozinha com ela. Enquanto o outro lado ainda ri, ainda planeja, ainda distribui o que não é mais deles para dividir. A vovó chamou da sala. Era a hora do remédio. Sequei as mãos no pano de prato. Fui. Foi o aniversário de Marcos que me colocou no teste mais difícil. Não era um jantar íntimo. Era o tipo de reunião que a família Cavalcante faz quando quer parecer unida. Uma mesa grande na casa do Cláudio, aquela casa de 3 andares no bairro Sumaré, com churrasqueira e banheiro de visita com toalha bordada, a esposa com avental de linho, os filhos adolescentes que aparecem para comer e somem para o quarto. Fui porque não ir seria uma declaração, e eu ainda não estava pronta para declarações. Me vesti com cuidado, não para impressionar, para não chamar atenção. Calça preta, blusa de manga, os brincos pequenos que a vovó havia me dado no meu 30º aniversário. O espelho me devolveu a expressão certa, a Teresa que eles conheciam, a professora de voz baixa, a sobrinha dedicada, a mulher que estava considerando. Cheguei pontual, erro estratégico. Fui a primeira. Isso me deu 40 minutos com o Cláudio antes dos outros chegarem. Ele estava animado, aquela leveza específica de quem tem um plano encaminhado e sente que o terreno está firme. Me ofereceu uma taça de vinho. Sentamos na sala. Perguntou da escola. Perguntou da saúde da minha mãe. Perguntou se eu havia dormido bem. Eu sabia onde aquilo ia chegar. Chegou na 12ª frase. Disse que havia falado com o advogado dele. Não com o doutor Augusto, com o advogado dele, um homem de Fortaleza que mencionou pelo primeiro nome com aquela familiaridade de quem quer que você saiba que tem conexões. Disse que o acordo precisava das 3 assinaturas para ter validade, que estava tudo pronto do lado deles, que faltava só a minha parte, que se eu quisesse, ele podia pedir para o rapaz vir a Sobral na semana seguinte, tornar mais fácil para mim. Mais fácil para mim. Tomei um gole de vinho, devagar. Por dentro havia uma linha horizontal que eu conhecia bem. Por fora havia a Teresa considerando, a Teresa que ainda não decidiu, a Teresa que recebe atenção com gratidão visível nos olhos. Disse que não precisava se preocupar em trazer ninguém. Disse que já havia falado com o doutor Augusto. Disse que estava encaminhando, encaminhando. A palavra estava tecnicamente correta. Eu havia encaminhado. Havia encaminhado o documento que interessava a mim, não a ele, semanas antes. Mas o Cláudio ouviu encaminhando e ouviu o que queria ouvir, que é o que os Cláudios do mundo sempre ouvem quando alguém usa palavras com mais de uma camada. Ele sorriu, bateu levemente na minha mão, disse que ótimo, que ia ser simples. Simples. Enchi a taça quando ele foi buscar mais gelo. Minha mão estava firme, completamente firme. Os outros chegaram às 7. A mesa encheu. Marcos abriu o vinho que havia trazido de Fortaleza. Cláudio me olhou 2 vezes durante o jantar, com aquele olhar satisfeito de quem tem um negócio encaminhado. Devolvi um sorriso de cada vez. Saí às 10h30. No carro, na rua escura, tirei os brincos da vovó e os guardei no porta-luvas com cuidado. Não porque a noite havia acabado mal, porque havia acabado bem demais. Eles estavam confiantes, não sabiam de nada.
E esse intervalo entre o que eles não sabiam e o que estava registrado em cartório era o intervalo mais perigoso de tudo aquilo, porque eu ainda precisava mantê-lo por tempo suficiente. O quase flagra aconteceu numa tarde de segunda-feira. Eu estava no quarto de costura da casa da vovó. Ainda dormia lá. Ainda havia decidido ficar até que tudo estivesse formalmente resolvido, porque sair antes da hora seria uma declaração que eu ainda não queria fazer. A tarde tinha aquele calor específico de Sobral depois do almoço, o tipo que entra pela veneziana fechada e deixa tudo levemente pesado. Tinha aberto o notebook para corrigir redações. Do lado do notebook, numa pasta bege de plástico que eu havia comprado na papelaria da esquina porque era a mais anônima que encontrei, estavam as cópias do meu documento. A representação formal. As páginas do Dr. Augusto com o número de protocolo do cartório no cabeçalho. Eu havia relido naquela manhã porque precisava saber exatamente o que estava escrito antes de qualquer conversa. A pasta estava aberta. Ouvi a porta da frente. Não era horário de visita. Não era o dia de ninguém. Era o Cláudio. Entrou com a chave que eu havia esquecido que ele tinha. A chave que a vovó havia dado a ele anos antes, daquelas chaves que se distribuem em vida e nunca se recolhem porque ninguém pensa que vai precisar recolher. Chamou meu nome do corredor com aquela voz de dono de sala. Fechei a pasta, em silêncio, sem pressa que parecesse pressa. Joguei o volume de poesias concretas da vovó que estava na beirada da cama por cima da pasta. Levantei. Saí do quarto antes que ele chegasse à porta. Ele estava no corredor com um envelope na mão. Disse que o advogado havia enviado uma versão revisada do acordo. Disse que queria me entregar pessoalmente. Disse que havia aproveitado para passar porque estava perto. Perto. A casa ficava a 2 quarteirões do escritório de contabilidade onde o filho dele trabalhava. Não estava perto de nada do Cláudio. Estava perto do que o Cláudio precisava verificar. Peguei o envelope. Disse obrigada. Disse que leria com calma. Ele entrou. É o tipo de homem que entra quando você abre a porta. Não porque foi convidado, mas porque a porta aberta é convite suficiente na cabeça de quem sempre ocupou o centro dos espaços, como se fossem naturalmente seus. Foi até a cozinha. Bebeu um copo de água. Perguntou se havia algo que eu precisasse. Ficou 2 minutos. 2 minutos em que eu mantive os ombros em posição neutra. A voz em tom de conversa. Os olhos em lugar nenhum específico. Não olhei para o corredor uma vez. Não olhei para o quarto de costura uma vez. Acompanhei ele até a porta. Fechei. Apoiei a testa na madeira por 3 segundos. Voltei para o quarto. Peguei a pasta. Verifiquei. Estava fechada como eu havia deixado, a lombada virada para baixo como eu havia deixado. O livro de poesias por cima, como eu havia colocado. Sentei na beira da cama, fiquei ali por tempo que não sei medir. Não era medo. Ou era medo e também era outra coisa que ficava em cima do medo e pesava mais. Era o prazer específico de ter estado a 60 centímetros da descoberta e não ter tremido. Era o prazer de saber que o Cláudio havia saído pela porta com aquela expressão de quem chegou, verificou, concluiu que estava tudo em ordem, que a Teresa estava considerando, que o terreno estava firme.